Serão 4 mensagens, começando por hoje. Hoje a nossa primeira mensagem fala sobre o jogo do nome. Vamos falar um pouquinho sobre identidade. Na próxima semana, dia 11, nós vamos falar sobre a arma secreta do céu. Uma mensagem poderosa para o teu coração também. No dia 18, a terceira mensagem, nós vamos falar sobre comparação. Vamos falar sobre o problema do Pinterest. E na quarta mensagem, nós vamos falar sobre riscar o impossível da tua vida. Serão mensagens incríveis, eu de você não perderia nenhuma. Se você estiver viajando nesses dias, descansando com a tua família, depois vai no YouTube, assiste a mensagem que você perdeu. Porque é uma série, e uma série você não pode perder nenhum capítulo, não é mesmo? Ninguém liga no Netflix, assiste o primeiro capítulo, depois pula para o último, senão você não entende nada. Então, acompanhe todas as mensagens dessa série, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Hoje, para começar a primeira mensagem da nossa série Desqualificado, nós queremos falar sobre o jogo do nome. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e depois versículo 10 e 11. Êxodo, capítulo 3, versículo 4, do 10 ao 11. Diz assim: o Senhor viu que ele se aproximou para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eis-me aqui, respondeu ele. E Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Esse episódio da vida de Moisés, ele é tão conhecido. Moisés, ele está andando, ele está no deserto, se preparando para finalmente então voltar para o seu povo e assumir seu lugar de libertador. E de repente ele se depara com uma sarça. E o interessante é que o que chama a atenção de Moisés não é que a sarça pegava fogo, porque era comum que pequenas árvores como a sarça pegassem fogo em meio ao deserto. Mas o que chama a atenção de Moisés é que o fogo queimava e não consumia a sarça. Então ele percebe que é algo diferente, e de repente uma voz surge do fogo. Era Deus dizendo: Moisés, Moisés, eu tenho algo para a tua vida, eu quero te usar, eu quero que você tome posse do teu papel de protagonista e seja o libertador. Então Moisés, ele tem uma experiência incrível com Deus. Mas o que eu vejo na vida de Moisés é que quando Deus o chama, por toda a história e por tudo que Moisés diz a Deus, a impressão que nós temos é que Moisés se sente desqualificado, ele se sente rachado, ele se sente inapto para continuar a obra que Deus tinha na vida dele. E a questão dessa série, nós vamos entender que desqualificado, como que Deus usa pessoas quebradas para grandes coisas. Deus quer te usar para grandes coisas, não importa como você esteja hoje. Eu e você podemos ter várias partes de nós quebradas, mas e se eu te dizer que Deus quer te usar e Deus tem algo incrível para a tua vida? Você acredita em mim? Talvez alguns aqui vão falar: não, eu não acredito. Nada de bom deu certo, nada de bom aconteceu na minha vida até hoje, nada deu certo na minha vida até hoje, nada aconteceu, não é agora que vai acontecer. Mas você acredite ou não, eu quero declarar sobre a tua vida que Deus quer fazer algo lindo em você. Os teus melhores anos estão por vir, 2020 vai ser incrível. Deus quer te usar para algo extraordinário. Você pode ter até algumas rachaduras em você, mas Leonard Cohen diz que há uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Há uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Sabe, talvez você já passou por algumas situações onde você se sentiu desqualificado para realizar algo. Sabe, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Termas dos Laranjais, eu sou um pouco medroso. Medroso não, eu respeito o perigo, entendeu? E eu lembro que eu nunca fui de ir nesses parques assim, né? E aí a Bia já sempre gostou, e eu comecei a namorar com ela e a família dela sempre gostaram. Aí a primeira vez que eu fui no Termas já foi com eles, né? Aí fui com eles, estavam os primos dela lá também, o Bruno, o Pedro, o pessoal.
E aí, a primeira coisa que eles bateram o olho era aquela coisa daquela bolha lá, sabe? Tem que subir com a corda. Vamos. Não gosto desse negócio não, isso aí é chato, é uma coisa chata. Não vamos, é legal. Não, gente, pra quê? Depois eu vou no mais legal. Mas na minha cabeça estava assim, gente, eu não vou conseguir subir esse trem mais nunca. Olha pra mim, gente, pelo amor de Deus. Como que eu vou subir esse negócio? Não, mas é chato. Não, vamos, entrei na fila e fui. Mas não deu outra. Cheguei lá, tenta um, foi só para dar risada na minha cara. Mas sabe aquela situação que você fala assim, gente, não é possível, será que eu vou ter que vir aqui toda vez para ficar treinando só para jogar na cara deles que eu vou conseguir? Aí você se sente desqualificado. Alguém aqui já se sentiu desqualificado para fazer alguma coisa? Talvez você era daqueles que chegava na educação física e aí o professor falava assim, vamos separar os times. E aí você ficava meio escondendo, ninguém vai me chamar, eu sou desqualificado. Se sobrar uma vaga no gol, aí eu vou pro gol. Talvez você é desse. Sabe, e não só no mundo das brincadeiras, como eu estou falando aqui, logicamente, mas na vida real, quem sabe você já se sentiu despreparado e desqualificado muitas vezes. Esse ano de 2019 que passou, foi um ano onde eu tive muitos desafios na minha vida. Quando foi necessário fazer a transição ministerial, quando o pastor Marcelo chegou a mim, pastor Lucas, e falou assim, vou fazer uma transição, preciso que vocês transicionem, o Lucas vai para adoração, Giovanni, você assume a juventude. Eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei no Lucas, chamei ele para conversar e falei assim, cara, eu não tenho as qualificações que você tem, eu não sou como você, cara, eu não vou conseguir. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, cara, você não precisa ter as qualificações que eu tenho, você não precisa ter o que eu tenho, você precisa ser você e Deus vai te abençoar. Eu lembro que aquilo ficou guardado no meu coração. Em 2019 Deus me ensinou muito sobre qualificações, porque várias vezes a gente passa por períodos, por momentos que nos dá medo. Eu lembro logo depois disso, em março, eu casei. E aí, casamento, beleza, legal, e é festa, depois lua de mel, glória a Deus, uhul. Aí voltei para casa, o primeiro dia eu acordei, eu olhei, falei assim, caramba, essa casa é minha? Agora não tem mais mãe e pai para ajudar? Olhei para o lado, a Bia, falei assim, gente, Deus me ajuda. E eu lembro que eu perguntei para Deus, Deus, será que eu sou qualificado o suficiente para cuidar dessa casa, para cuidar da minha esposa, como o Senhor ama a igreja? Será que eu sou capacitado o suficiente para fazer o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Quantos aqui já passaram por momentos assim, que você fala assim, Deus, será que eu sou capaz disso? Será que eu vou dar conta do recado? Sabe, talvez você não se sinta qualificado o suficiente no teu caráter. Talvez você tenha uma falha que você tenta esconder, luxúria, vício, ira. Talvez você não se sinta qualificado por conta do teu passado. Eu aprontei tanto que o meu passado me desqualifica. Talvez você se sinta desqualificado por conta da sua formação. Você não conseguiu ainda a formação que você pretendia. Talvez você se sinta desqualificado por conta da tua aparência. Talvez a tua aparência não te agrade e não agrade aos padrões que colocam por aí. Talvez você se sinta desqualificado por conta da sua espiritualidade. E eu vejo muitas pessoas que passam a vida toda lutando contra essas contradições, lidando com essas vozes que falam toda hora na tua mente. Você é desqualificado, você não vai conseguir, você é incompetente. E aí você vai aceitando isso. E deixa eu te falar, você empodera tudo aquilo que você crê. E aí talvez desde pequeno você sempre ouviu, você é burro, você é incompetente, você não vai conseguir, você não tem valor, você é um preguiçoso. E aí você vai declarando isso sobre você, e tudo que você crê você começa a empoderar. Então você começa a dar poder a essas palavras que estão te definindo até então. Agora, essa série de mensagens, ela não é apenas sobre mudar esse barulho de dentro.
É sobre você entender quem você realmente é agora, para que você possa ser quem você é capaz de ser em Deus. É sobre você entender que Deus é a sua suficiência. É sobre você entender que Deus com você é a maioria, e quando Deus está em você, já é suficiente, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. Você precisa hoje vencer alguns dilemas internos, porque Deus quer te usar para grandes coisas. Hoje eu quero falar sobre 3 dilemas que você precisa vencer. Se você estiver anotando, o primeiro dilema da tua vida hoje é fingir versus assumir. Fala comigo, fingir. Fala comigo, fingir ou assumir. Lá em Êxodo capítulo 4, Moisés diz ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Moisés, ele assume quem ele é, e ele assume que ele não falava bem. Sabe, às vezes a gente finge ser alguém que não somos, porque nós temos vergonha de quem realmente somos. Quem sabe a gente quer fingir falar do jeito certo, quem sabe a gente quer fingir ser uma pessoa que não somos. Moisés olhava para si mesmo como uma história, nem agora nem no passado. E sabe o que nós podemos descobrir em Deus? Anota isso aí no teu coração. Nós podemos descobrir em Deus que Deus não pode abençoar quem você finge ser, Ele só pode abençoar quem você é. Por várias vezes tentamos nos esconder atrás de uma figura que não somos. Eu vejo muitas pessoas tentando fingir ser alguém através do seu feed. Porque talvez se eu entrar no teu feed hoje do Instagram, é muito bonito, é muito certinho, é muito organizado. Se você entrar no meu, você vai achar que é o feed da igreja, só tem postagem da igreja. Mas tem gente que deixa o feed bonitinho, né? Vai apagando assim, aí vai colocando, é 3 fotinhas, nem sei se está na moda mais isso. O problema é que, será que você é a mesma pessoa que você aparenta ser nas suas redes sociais? Será que você é a mesma pessoa que você aparenta ser quando você está sentado numa cadeira de uma igreja como essa? Será que você é a mesma pessoa que você aparenta ser diante dos teus familiares? Quem sabe agora, na tua ceia de Natal, na tua ceia de final de ano, você ficou louco porque você queria mostrar para a tua família alguém que você não é? O primeiro dilema que você precisa resolver hoje para começar essa série é o dilema de fingir ou assumir. Ou você continua fingindo quem você não é, ou você assume quem você é e ponto. A questão é, quem é que quer a benção de Deus? Todo mundo. Agora, Deus não pode abençoar alguém que você finge ser. Deus quer abençoar quem você é de verdade. Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que você precisa ter a tua fraqueza para sempre. Pelo contrário, Deus quer te moldar, Deus quer te mudar, mas você precisa ser sincero sobre quem você é. Moisés chegou para Deus e falou: Deus, ei, eu não vou ficar te enganando, Deus, eu não sei falar, essa é a minha dificuldade. O que você precisa falar para Deus? A vida cristã é descobrir e abraçar quem você é, mas ela não para por aí. Você precisa descobrir quem você é à luz do que Deus pensa sobre você. Porque quando você descobre quem você é à luz do que Deus pensa sobre você, toda imagem negativa que você tem acerca de si mesmo começa a ser quebrada e moldada através da cruz de Cristo. Mas sabe um segundo dilema que você precisa lidar hoje? É o dilema de o que te define? O que define você? Moisés significa tirado das águas, alguém destinado para morrer, mas que foi salvo por uma mulher que era da família que queria matá-lo. Confuso, não é? Moisés significa tirado das águas, ele foi destinado para morrer, e ele é tirado das águas, salvo por uma mulher que depois era da família que queria matá-lo. Totalmente confuso, não é? Pois é nessa confusão e nessa bagunça toda mesmo, é justamente nessa bagunça que Deus deseja te usar e tem um plano para a tua vida.
Tem muita gente que fala assim: cara, minha vida foi uma bagunça. Minha vida, desde que eu nasci, foi totalmente bagunçada, foi totalmente sem nexo. Tem gente que chega para mim: Giovanni, se eu te contar a minha história, você chora. Deixa eu te falar, é justamente em tudo aquilo que você viveu, em tudo aquilo que você pode ter sofrido, é onde Deus quer te usar para restaurar outras vidas para a glória dele. Aquilo que Deus preservou você, aquilo que Deus fez na tua vida, da onde Deus te tirou, vai ser usado para a transformação de muitas realidades. Você só precisa entregar a sua história definitivamente nas mãos de Deus. Fala: eu preciso. Com força e com convicção, vamos lá, fala: eu preciso entregar a minha história nas mãos de Deus. As pessoas hoje estão cada dia mais criativas para dar nome, né? Hoje está difícil você perguntar para a mãe qual que vai ser o nome da criança. Não é? Você fica até meio com vergonha. Às vezes você pergunta: meu filho vai chamar tal, né? Assim, é nada. Aí você fica até com medo da reação que você vai transmitir para a pessoa. Uns nomes diferentes que o pessoal está falando, né? Mas essa questão de nome é muito importante a gente pensar. Porque eu sei que o seu nome não é sua identidade, mas de certa forma você tem alguns conceitos que te definem. Na Bíblia eu vejo que, principalmente na época que a Bíblia foi escrita, há muito tempo atrás, a questão do nome era muito mais forte, o significado que vinha por trás do nome é muito mais forte. Mas quando a percepção de quem nós somos de fato é distorcida, algo muito prejudicial pode ocorrer. Eu sei que hoje a gente não tem mais esse costume, talvez você nem saiba o que o seu nome significa, mas eu quero fazer esse paralelo com o nome, para pensar que nome você tem se dado, não o nome que as pessoas te chamam, mas o nome que tem te definido. Por que você está perguntando isso? Muito simples. Lembra do filme do Coringa? Quem é que foi assistir o filme do Coringa? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas vamos falar um pouquinho disso. Quando a sua identidade é formada por um sentimento de inadequação, isso se torna muito perigoso. Aquele camarada, ele era definido pelo que ele achava que as pessoas achavam dele, por tudo que as pessoas fizeram ele sofrer, por todo o sofrimento que ele teve, por todo o desprezo que ele teve, e ele acreditou que ele era aquilo e ele se tornou uma criatura totalmente horrível. Tem muitas pessoas que têm se entregado a isso, e pelo que elas acham que define a vida delas, elas têm se entregado por um futuro totalmente frustrante. E eu queria te perguntar hoje: o que te define? Muitas vezes as pessoas procuram sucesso, porque isso acaba definindo elas. Mas deixa eu te dizer, não procure o sucesso para que ele te defina, porque isso pode ser frustrante. Sabe por quê? 3 porquês que eu quero te dar. Primeiro, porque você não vai suprir as expectativas das pessoas sempre. Deixa eu desmontar o teu castelinho de areia. Nem sempre você vai suprir as expectativas das pessoas. Sabe? Outra coisa, você nem sempre vai ser o número 1 de tudo. Você não vai ser sempre a última bolachinha do pacote. Desculpa desmoronar o teu castelinho de areia. Sabe o que mais? Você vai errar algumas vezes e terá que lidar com as suas fraquezas. Não adianta ficar se escondendo atrás disso. Seja real consigo mesmo, seja real com Deus, e deixe que Ele revele através de você o que Ele sonhou que você fosse. Ei, mesmo quando você errar, mesmo quando você tentar e passar vergonha, mesmo quando ninguém estiver vendo, lembre-se, o Deus que estava com Moisés, Ele deu uma resposta muito clara quando Moisés tenta enviar outra pessoa. Moisés, ele fala: Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou assim, Deus, eu sou fraco, Deus, eu não consigo, Deus, eu percebi que realmente eu não sou a última bolachinha do pacote, eu percebi que eu não consigo agradar todo mundo, eu percebi que eu não consigo falar bem como os outros. E ele fala assim: Deus, faz o seguinte, manda outro. Olha a resposta de Deus para Moisés, que é a resposta de Deus para a tua vida hoje. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem, Moisés?
Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É isso que Deus diz para você hoje. Mas Deus, eu não consigo. Mas Deus, eu sou um Zé Ninguém. Olha o que Deus fala. Não sou eu quem fiz todas as coisas, é o que o Senhor está falando. Não sou eu quem te criei, não sou eu que conheço todas as coisas. Agora pois vá, porque eu vou te usar mesmo com as tuas falhas. Mesmo se você se sente desqualificado, mesmo se sentindo inapto, você com suas partes quebradas, eu com as minhas partes quebradas, somos sim armas poderosas nas mãos de Deus. O evangelho não é sobre o que Deus quer de você, é sobre o que Ele quer para você. Eu vou repetir. O evangelho não é sobre o que Deus quer de você, é sobre o que Ele quer para você. Terceiro e último dilema que você precisa resolver nessa noite é o dilema de lutar sozinho ou confiar. Êxodo 3, 13 a 14, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Uau. Moisés, ele não tinha um desafio fácil. Eu quero te dizer que Moisés não tinha um desafio difícil. Moisés tinha um desafio impossível. E ele pergunta para Deus, Deus, tudo bem, se eu for falar no faraó, vamos supor, Deus, que o Senhor me convenceu com a tua conversa aí. Se eu for lá no faraó, se eu vencer as minhas dificuldades, se eu entender que o Senhor está comigo, e eu chegar lá no faraó e falar assim, ó, eu estou aqui porque o Deus dos exércitos mandou eu estar aqui, e ele me perguntar quem é esse Deus, o que eu respondo? Deus vira para Moisés e fala assim, responda que eu sou o que sou, e o eu sou te enviou. Eu fico imaginando Moisés e falo assim, o eu sou, Deus, está faltando uma terceira palavra. Quando você vai se apresentar a alguém, você fala, prazer, eu sou, né? O seu nome, Mateus, Cainã, Felipão. Quando você vai se apresentar a alguém, tem uma terceira palavra, eu sou, e você tem uma terceira palavra. Eu fico imaginando Moisés, Deus dizendo, eu sou. Ah, Moisés, Deus, está faltando uma palavrinha. Eu sou o que, Deus? Fala aí, fala quem você é. E aí Deus fala assim, você não está entendendo, Moisés. Você não está entendendo. Deus não completa a terceira palavra, porque Ele simplesmente é. Ele não completa uma terceira palavra, porque Ele é Yahvé, Ele é o eu sou. Ele não se completa, Ele simplesmente é. Giovanni, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de hoje, você nunca pode dizer eu sou um fracassado, porque a questão não é mais quem você é quem está em você. A questão não é mais o que você acha sobre você, é quem habita dentro de você. Feche seus olhos, rapidinho. Feche seus olhos. Qual é a terceira palavra que está te definindo? Se você precisasse se apresentar hoje aqui, você diria, eu sou. Qual que é a terceira palavra que tem te definido? Será que você se apresentaria, eu sou esquisito? Eu sou inteligente? Eu sou confuso? Eu sou leal, eu sou forte, eu sou bagunçado, eu sou machucado, eu sou abandonado, eu sou depressivo, eu sou competitivo, eu sou viciado, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou inconstante, eu não consigo parar, eu sou um fracassado, nada que eu comece eu consigo terminar. De olhos fechados, como que você tem se apresentado hoje? Ei, abra os olhos. Você precisa entender que qualquer que tenha sido a terceira palavra que você colocou,
isso não te qualifica ou desqualifica. Deus é o eu sou, e permitir que uma terceira palavra que não seja a dele para você é tomar o nome de Deus em vão. Conseguiu entender isso? Permitir que qualquer outra palavra te defina, que não seja a que ele tem para você, é tomar o nome dele em vão, porque ele habita em você. E quando Moisés pergunta quem eu vou falar, ele fala assim: ei, não tem terceira palavra, o eu sou te enviou, sou eu em você, então não tem nenhuma palavra que te defina, a não ser a que eu tenho sobre a tua vida. Ei, eu sou, quer dizer que Deus está me dando o dom da identidade, que é a dele mesmo. A.W. Tozer escreveu: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Lembre-se que o nome de Deus é eu sou, então toda vez que tomamos o seu nome e preenchemos a terceira palavra, tomamos o seu nome em vão. Talvez você pense ou diga: eu sou patético. Mas Deus responde com: você pode até se sentir patético, mas eu sou poderoso, e através de mim você tem todo o poder. Uau. Deus está entregando para nós hoje o dom da identidade. Sua identidade, sua suficiência, suas qualificações. Deus quer lhe dar o nome dele, mesmo na situação atual, na sua fraqueza, na sua necessidade. Você precisa aceitar e aprender desse dom da identidade. Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é mais você que vive, Cristo vive em você, e você tem uma identidade real nas tuas mãos. Ei, eu posso usar esse microfone, mas eu não tenho autoridade para falar sobre ele. Sabe por quê? Porque eu não criei ele. Eu posso falar para você: o microfone é bonito, e eu posso dar todas as características que eu conheço por usar a ele, mas eu não posso dizer de fato tudo sobre ele, e eu não posso definir ele da forma de que quem criou ele pode falar. Entende o que eu estou falando? As pessoas podem até te usar, as pessoas podem até falar do que conhecem sobre você, mas só quem te criou pode te definir da forma correta. O pastor Steven Furtick, que escreveu esse livro, ele conta que uma vez ele estava se preparando para ir para o culto, e enquanto ele estava se trocando, um vídeo começou no aleatório do YouTube, e era um vídeo de uma entrevista de um famoso teólogo americano que ele admirava muito. Inclusive ele estudou muito sobre aquele teólogo no seminário dele. E ele conta que ele estava lá se trocando, e de repente ele ouve a palavra Steven Furtick. Ele: uai, estão falando de mim no vídeo. E ele volta para o vídeo, e ele volta um pouco para ouvir o que estavam falando, e era uma mesa de bate-papo, e o entrevistador pergunta para aquele teólogo: o que você acha sobre o Steven Furtick, um pastor que tem crescido agora nos Estados Unidos? Aquele teólogo que era inspiração para ele dá uma risadinha e fala: desqualificado. Ele fala que a primeira vez que ele ouviu aquilo lá foi um baque para ele. Ele falou assim: como assim desqualificado? Mas quando ele pensou em desistir, quando ele pensou em ficar triste, ele começou a assistir de novo. E na quinta vez que ele estava assistindo, ele já começou a dar risada, porque ele entendeu que o que aquele homem falava sobre ele não o definia, mas o que Deus falava sobre ele. E ele entendeu o seguinte: que sim, somos desqualificados pelo que somos, pelo que nossas mãos podem fazer, mas quando ele olha para o que Deus tem feito na vida dele, ele entende que realmente ele pode ser desqualificado, mas ele é chamado para grandes coisas, e quem nos qualifica é o Deus dos exércitos. Ei, ele diz que naquela noite
Ele chegou para orar com a equipe de louvor. E ele, no final da oração, ele termina a oração dizendo: Deus, muito obrigado, porque nós somos desqualificados. Daí surgiu esse livro e essa série de mensagens que nós estamos falando. Só joguei um gostinho na tua língua para você poder ler o livro todo, que é fantástico. Ei, não importa o que dizem sobre você, porque nas nossas mãos podemos ser até desqualificados, mas só quando tentamos fazer do nosso jeito. A história fala sobre uma senhora de 81 anos chamada Cecília Gimenez. Essa moça aí, ó, põe aí. Essa senhora de 81 anos se chama Cecília Gimenez. Ela tentou se oferecer para dar uma ajudada numa pintura de um afresco muito querido lá na Espanha, em Borja. A pintura se chamava Esse Homo, ou Eis o Homem. Pode pôr aí. Essa era a arte original. Só que com o tempo a arte foi se desgastando. E essa senhora, Cecília Gimenez, de 81 anos, ela tentou oferecer ajuda para fazer essa pintura retomar o seu estado original. E olha como que a figura ficou depois dela tentar ajudar. Põe uma do lado da outra. O negócio ficou tão feio que depois que ela fez essa pintura que se chamava Eis o Homem, tem o nome de Esse Mono, que quer dizer Eis o Macaco. Giovanni, o que você quer dizer com isso? É que às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente até tem boas intenções e tenta consertar sozinho, mas sozinho a gente não consegue nada. A gente precisa da ajuda de Deus para lutar. Isso significa que às vezes a gente tem até uma boa intenção. Eu quero ajudar. Deus, eu quero me consertar. Deus, eu quero mudar. Eu quero fazer do meu jeito, mas parece que eu não consigo. É porque você está tentando do teu jeito. Coloca Deus em primeiro lugar e você tem jeito sim. Coloca Deus em primeiro lugar, que você vai entender que Ele é tudo na tua vida. Hebreus 11, 24, 27. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira da lei, e perseverou, porque via aquele que é insensível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ei, Jesus não morreu na cruz para você ser uma pessoa melhor, mais aceita, mais qualificada em seus próprios olhos. A vida cristã não é sobre sermos perfeitinhos, é sobre quem somos em Deus, é sobre o processo de descobrirmos quem somos nele. Deus está muito mais preocupado no seu relacionamento com Ele do que na sua perfeição. Ei, você pode ter aprendido que Deus amaria você quando você fosse perfeito, mas na verdade Deus ama você para que você possa mudar. Isso é a graça de Deus. Isso é a verdadeira graça de Deus. Ela te aceita como você é, mas ela te ama demais para te deixar do jeito que você está. Você não precisa ser perfeito para se achegar ao trono de graça dele, mas você precisa entender que o amor dele por você é para que você possa mudar e viver o melhor dele. Não aceite mais uma identidade que não te pertence. Seja curado desses 3 dilemas. Decida lutar, não sozinho, mas lutar confiante com Deus e com pessoas do teu lado. E eu vou te falar, se você entender a tua identidade nessa noite, você pode continuar a jornada dessa série, entendendo que eu e você podemos até ser desqualificados na nossa força humana, mas em Deus somos qualificados para uma grande obra.